Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, como vão vocês? Aqui Fausto Oliveira, o único jornalista de economia do Brasil, com viés assumidamente desenvolvimentista, trazendo mais uma crítica ou comentário que entre todos os dias da semana a gente faz aqui ao longo da programação da Revolução Industrial Brasileira. Bem, eu queria, já meio tarde no dia de hoje, porque me atrapalhei com a publicação do meu livro, o ANCAP, que vai sair em dezembro, tive que fazer coisas aí a respeito da revisão do livro, mas não perder a oportunidade de comentar o artigo daquele que talvez seja o anti-eu, ou eu seja o anti-ele, né, na grande imprensa econômica brasileira, que é o Cristiano Romero, que é um editor, um cara muito competente, respeitável, etc., no Valor Econômico, está lá desde a fundação do jornal, mas cujo pensamento não poderia ser mais oposto ao meu. Né? O Cristiano Romero soltou hoje um artigo chamado O Subdesenvolvimento Não Se Improvisa, fazendo a referência naturalmente à frase clássica do Nelson Rodrigues. Se você não conhece Nelson Rodrigues, busque saber quem é. Um grande nome da literatura brasileira, do teatro brasileiro, que dizia, com as suas frases sempre muito bem tiradas, né, muito bem pensadas, frases de efeito, entre outras muitas, que o subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos. De fato, isso pode ser lido sob vários aspectos, sob vários prismas, não tenha dúvida que se aplica, porque de fato o Brasil insiste em se manter, né, no subdesenvolvimento. A divergência com o Cristiano Romero começa exatamente em como ele lê, né, ele interpreta aquilo em que o Brasil opta por aquele momento em que o Brasil opta por se manter subdesenvolvido e aquele momento em que eu acredito que o Brasil opta por se manter subdesenvolvido. Vamos lá. O Cristiano Romero puxa da frase do Nelson Rodrigues hoje no artigo dele uma explicação muito enviesada, muito limitada, na minha humilde opinião, sobre o último bom momento da economia brasileira. Segundo ele, quando o presidente Lula tomou o poder em 2003, após a eleição de 2002, encontrou o país com severa inflação de 2 dígitos, uma desvalorização cambial razoável, provocando naturalmente tanto um déficit externo, né, quanto um problema um problema fiscal. E aí, rasgando todo o programa, que na verdade já começa por aí, não foi bem rasgado, né, o programa, porque a Carta aos Brasileiros já dizia que ele ia fazer isso, né? Ele aplica, então, uma enorme política de ajuste, que de fato aplicou, né? E aí, mais adiante, ele conclui que por causa dessa política de ajuste, que colocou um superávit primário brutal, colocou um enxugamento de gasto público brutal, etc., etc., colocou, por exemplo, a reforma da Previdência, que colocou os inativos para contribuírem pela primeira vez, coisa que o Fernando Henrique tentou e não conseguiu. Com essas políticas, o Brasil teria voltado a crescer. Essa é a conclusão que ele tira a partir daqueles anos, né? Desconsiderando, e aí vem as limitações das análises, porque quando são motivadas ideológica e politicamente, as análises acabam desconsiderando fatos históricos. Desconsiderando que o Brasil, naquele momento, passou a viver um tremendo ciclo de exportação de commodities agrícolas e minerais. Em função da partida do crescimento chinês, que até ali era um país produtor de quinquilharias, vinha crescendo, mas era ainda um país produtor de quinquilharias, mas que já ali no início desse século, se não me engano, sob a administração de Hu Jintao, começa de fato a virar essa China que agora, no final da segunda década do século, apareceu para o mundo. Aquele momento foi de demanda, assim, de uma puxada de demanda para todo o planeta muito poderosa. A China motorizou a economia mundial. E, naturalmente, todos os países exportadores de commodities tiveram aquilo que nós chamamos de uma melhoria dos termos de troca. Né? A nossa vantagem competitiva no comércio internacional, em termos reais, ou seja, em termos financeiramente em dólares, né? Ela se tornou muito maior. Os termos de troca do Brasil com o mundo melhoraram muito. Então, o comércio externo brasileiro começou a resolver a questão do déficit externo, né? E, portanto, naturalmente, subiram todos os níveis os preços macroeconômicos internos melhoraram. Isso foi o que aconteceu. E desconsiderar esse que nós entrou para a história chamado como o superciclo das commodities, como um dos elementos
que, perdão, ajudou o Brasil a sair daquele momento de 2003 e chegar ao momento de 2010, quando termina lá o mandato do presidente Lula, né, com níveis de crescimento muito altos, é desconsiderar a realidade. Apenas usar, né, o fato de que ele fez uma política de ajuste recessivo, de deflação, para fazer produzir o crescimento, dizer que aquilo levou a isto, empobrece o debate. Assim como empobrece o debate também dizer que no ciclo seguinte, quando Dilma Rousseff passa a ser a presidente da República, aplicando aquilo que ele considera que seja o oposto do que foi aplicado pelo Lula, né, também é a causa única daquilo que veio a dar na grande recessão da metade da década passada. Desconsidera também que, apesar do fato de que sim, passou a existir investimento público, sim, passou a existir política de incentivo ao consumo, que na verdade já vinha de antes, sim, etc. Várias dessas coisas que são criticadas como excessivamente estimulativas da economia, né? Embora todas elas tivessem começado a acontecer com mais vigor no período Dilma, também é verdade que os termos de troca do Brasil com o mundo já não estavam mais tão bons assim. O superciclo de commodities começa a desinflar. E desinflando traz para o Brasil um problema de desvalorização cambial num momento de praticamente pleno emprego e excesso de consumo, o que vem a desarranjar os preços macroeconômicos. Claro, não vou aqui passar pano para ninguém, a gestão econômica do governo Dilma Rousseff dobrou a aposta. E dobrou a aposta com vários erros administrativos muito severos, tipo, por exemplo, fazer investimentos de infraestrutura todos muito caros, sem planejamento. Mas que você não pode desconsiderar que no meio do processo de desorganização dos preços macroeconômicos também existe uma política de ajuste severa a partir do ano de 2015, né, com o novo governo que entra, né, com Joaquim Levy, né, como ministro, e também os efeitos da Operação Lava Jato sobre a dinâmica doméstica e externa dos setores de alto valor relacionados à construção civil pesada e engenharia e infraestrutura, aí você também está desconsiderando outra parte da explicação. Então o que eu quero dizer com esse argumento todo aqui, contrapondo esse artigo do Cristiano Romero, é o seguinte, de fato o subdesenvolvimento não se improvisa, o subdesenvolvimento é um tema caro para todos nós, ele é muito complexo. É claro que ele não é apenas um fenômeno econômico, ele é um fenômeno de muitas faces, porém, a sua face econômica, que é talvez a principal, não pode ser explicada de maneiras tão simplórias, de maneiras tão parciais. Ao fazer isso, nós estaremos talvez contribuindo para aumentar a ignorância do país a respeito de si próprio. E isso não é bom, isso não é legal, né? Embora eu, por exemplo, possa fazer várias concessões aos argumentos típicos de pessoas como Cristiano Romero, por exemplo, sou contrário à estupidez que o sistema tributário brasileiro é para a economia, porém, não, né, como vocês sabem, desconheço o fato de que existe uma máfia organizada no sistema financeiro que suga recursos do governo federal e mantém o governo federal como refém, né? Na expectativa teórica, que nunca se confirma, de que vai haver uma hora em que o Estado se guardará dentro de um limite muito pequeno para gerar confiança nos investidores privados. Quando isso aconteceu? Jamais. E não acontecerá. Então, assim, mas isso não me tira do lugar de assumir que, claro, precisamos de uma reforma tributária correta, uma reforma tributária inteligente. Não me tira do lugar de aceitar certas coisas, e eu aceito sem nenhum constrangimento. Agora, é preciso contar a história completa. Não se pode simplesmente eliminar daqueles elementos que não convêm ao seu argumento na tentativa de convencer as pessoas daquilo que está se tornando, né, impraticável de convencer. A ideia de que precisamos de mais rigor fiscal no momento em que o Brasil atravessa, você vai me desculpar. Assim, se dizer agora que só faltou ele falar que daqui para diante nós vamos ter mais e mais e mais inflação em função de que o povo está comprando muito, né? O povo deve estar comprando demais na cabeça desse pessoal. E quando não é. Quer dizer, e aí, porque senão de que outra forma você poderia defender rigor fiscal, né, para o Brasil nesse nosso momento atual?
quando na verdade o Brasil precisa de expansão fiscal, né? Uma expansão fiscal inteligente, que vise multiplicadores econômicos, e não uma expansão fiscal burra, né? Que simplesmente jogue dinheiro pelo ralo. Claro que não, mas, né, se é para simplesmente defender o princípio fiscalista, né, de uma maneira fora da história, de uma maneira que falseia, limita a interpretação histórica, aí realmente fica esquisito, fica feio. Então eu queria deixar essa contra-argumentação aqui. Evidentemente são só 10 minutos, assim, talvez eu escreva alguma coisa a respeito mais tarde, mas fica aí o comentário. Obrigado pela sua audiência. Amanhã na Revolução Industrial Brasileira, dia 12 então, de novembro, às 5 da tarde, live semanal das sextas-feiras comigo. Um abraço, até lá.